Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 17 de outubro de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, quem inventou o dito popular, a esperteza quando é demais engole o dono, provavelmente estava pensando em Tarcísio de Freitas. Olha o tamanho do mais novo escândalo envolvendo Tarcísio. Na verdade, é o primeiro escândalo de um porte razoável, com potencial para complicar a vida dele. E surge no penúltimo ano de governo do Tarcísio de Freitas. O que acontece? O Tarcísio, quando chegou ao governo do Estado de São Paulo, criticou muito duramente, ele e o governo dele, um programa chamado Melhor Caminho, que era do adversário dele na eleição de 2018 para governador, o Rodrigo Garcia, que era vice do Dória, e quando o Dória se candidatou a presidente em 2018, o Rodrigo Garcia ficou no governo, inventou esse programa Melhor Caminho. O programa Melhor Caminho é cheio de superfaturamento, cheio de rolos, e quando o Tarcísio entra, aí vem o agro defender esse programa, e o Tarcísio automaticamente passa a defender o programa que ele criticava. E aí surge um funcionário do governo e faz denúncias do governo de São Paulo e faz denúncias contra esse programa. O que é que faz o Tarcísio? Demite o sujeito que está denunciando o programa. E aí o Ministério Público vai para cima do programa, faz a denúncia, propõe a investigação contra o Tarcísio, e aí o Tarcísio já diz que não, vamos então investigar. Então o programa é ruim, agora ele era bom, era ruim, ficou bom, agora ficou ruim de novo. O fato é que esse programa não é nem pelo valor envolvido, mas sim, basicamente, pelo fato de que tem evidências muito fortes contra o Tarcísio. Vamos torcer aí, porque talvez a gente se livre dele não só para a presidência, que o Lula já deu um chega para lá nele, mas também para a reeleição como governador de São Paulo. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Vamos falar sobre Tarcísio. A gente tem acompanhado aqui o governo de Tarcísio de Freitas, o homem de Bolsonaro, né? O enviado a São Paulo de Bolsonaro, né? Que foi o que aconteceu na eleição dele. Bom, qual é a novidade do caso aqui de São Paulo? Que está dando o que falar. O governador Tarcísio demitiu o número 2 da Secretaria de Agricultura, Marcos Renato Pocher. A exoneração ela foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esse secretário executivo encaminhou recentemente ao Tribunal de Contas do Estado denúncias de irregularidades na construção de estradas rurais num programa que tem aqui no estado chamado Melhor Caminho, que é de asfaltar estradas vicinais no interior de São Paulo. Segundo o documento, o governo de São Paulo pagou 200 milhões de reais por obras que não foram concluídas. Outros 300 milhões foram gastos sem cumprir protocolos internos para garantir a qualidade das obras. Olha só, matéria do Metrópolis. Governo de São Paulo recua e defende contratos denunciados por ele mesmo. Vocês lembram, no começo do governo Tarcísio, o antigo secretário da Agricultura denunciou uma série de contratos da gestão Rodrigo Garcia. Enviou ao Ministério Público, iniciou uma apuração, isso gerou uma crise política com aliados do próprio governador Tarcísio. O que ele fez? Foi a fundo na investigação? Não, trocou o secretário. E agora, o secretário atual, Guilherme Piai, parece que dá outro rumo. Diz que os contratos estavam legais, que não tinha problema nenhum. História muito esquisita.
Nós vamos fundo nisso. Vamos lá no Tribunal de Contas do Estado e no Ministério Público para não deixar passar para baixo do tapete a sujeira do governo Tarcísio. Saindo daqui, o melhor caminho vai para Adolfo Pinto, que é do outro lado, depois Contendas, e se Deus quiser nós estamos pleiteando também a Estrada Velha de Guaíra. Quem passa pelo melhor caminho vê nitidamente a melhora da estrada, há um aumento da estrada de forma responsável, um cascalhamento adequado. Nós precisamos erguer a estrada, e para erguer a estrada nós precisamos entrar nas suas propriedades. Então eu quero muito contar com a colaboração de vocês, porque esse é um trabalho em prol de todos nós. Bom, você já tem um resumo da história aí, mas vamos para algumas matérias. O governo Tarcísio aponta suspeita sobre obras do PSDB em estradas rurais. Isso foi logo no início do governo dele, agora em 2023. E pouco depois ele muda o discurso. Olha, veja bem, ele atacou o programa em julho de 2023. No mês seguinte, em agosto, ele exonerou o secretário executivo da Agricultura de Abastecimento, que você viu. E a decisão foi publicada no Diário Oficial, tudo legalizado. O sujeito começou a falar que tinha roubalheira, foi demitido. E ninguém sabe o porquê, ele não explica a razão. Aí o governo de São Paulo, atualmente, recuou das críticas que fez lá em 2023, 2 anos atrás, não é? E passou a defender os contratos denunciados por ele mesmo. Após denunciar irregularidades de contrato da gestão anterior, a pasta da Agricultura teve mudanças em chefias. Entrou esse sujeito, tal de Guilherme Piá, que foi enviado pelo agro, foi indicado pelo agro para o Tarcísio fazer aquilo que o agro queria que estiver. Provavelmente tem setores do agro que estão ganhando com essa roubalheira que aconteceu lá. E aí, hoje o Metrópolis também publica várias matérias, né? Publicou esta matéria aqui, no dia 8, e hoje publicou 2 matérias. Uma Ministério Público de São Paulo vê ilegalidade em 12 contratos do agro e tenta bloquear 5 milhões de reais. O Ministério Público tem ao menos 12 ações civis públicas em andamento que apuram irregularidades, desvio de dinheiro, superfaturamento, tudo isso, né? As ações abertas pelo promotor Ricardo de Barros Leonel, da promotoria, foram derivadas de inquéritos instaurados após o Ministério Público de São Paulo receber um relatório feito pela própria pasta. Ao todo, os adiantamentos custaram cerca de 50 milhões, quer dizer, não é o total do valor, mas é o que eles conseguiram já documentar. E aqui você tem uma outra questão de um outro servidor que vê aí irregularidade e sai fora. Ele diz: eu vi o rabo balançar o cavalo, diz servidor sobre obras suspeitas. Em depoimento ao Ministério Público, o ex-coordenador de logística rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, Emílio Nicanor, afirmou que se espantou quando notou que pedidos de aditamentos, quer dizer, de complementar valor no orçamento da obra, em cerca de 150 contratos para melhoria de estradas rurais, então eles aumentaram o valor de 150 contratos. Veja só, haviam sido feitos pela própria pasta. Nicanor é um dos servidores ouvidos pelos promotores que investigam pagamento de aditivos, ou seja, eles vencem a licitação com um preço no contrato e depois aumentam o preço desse contrato com esses tais aditamentos. E aí a Folha de São Paulo aqui faz um cozidão de várias coisas. O governo de São Paulo diz adotar rigor em qualquer suspeita e determinou imediata apuração de denúncias. Imediata após ele demitir quem estava denunciando, né? Servidor que afirmou ter avisado Tarcísio sobre irregularidades em aditivos de 50 milhões foi demitido. E o Tarcísio, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte:
Ah, eu demiti por questões técnicas, não foi por causa de nada disso. A questão técnica é que esse Bocher que ele demitiu lá atrás, ele chegou para o Tarcísio e falou, olha, tem roubalheira aí. Aí ele pega e demite. E isso o Ministério Público está atrás, fez uma grande investigação aí e já propôs a investigação. Agora o Tarcísio vai ter mais um probleminha que, se ele for candidato a presidente em 2026, vai estourar que nem uma bomba. Mas mesmo que ele fique em São Paulo, esse escândalo vai estourar aqui em São Paulo. Então, melhor que ele tinha a fazer era pedir para sair, porque tem muito mais vindo por aí. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.